Vamos lá, gente, todo mundo com a Bíblia aí? Vamos ler, então, o capítulo 6 de Mateus. Desculpa, gente, estou doida. Capítulo 6, não, capítulo 9. Eu estava com a Bíblia aberta no 6, capítulo 9. Nós já estudamos até aqui, para quem está começando aqui agora, acho que todo mundo já esteve aqui no estudo, né? Nós estamos estudando Mateus desde o primeiro capítulo. Então, aqui, nós vamos falar da cura de um paralítico em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade de Jesus, né? Então, quem estava no estudo passado, lembra que a gente falou sobre o endemoniado da cidade de Gadareno, onde Jesus pegou o barco, atravessou e foi até a cidade de Gadareno, que não era a cidade dele, de Jesus, né? Era uma cidade onde, na verdade, ele fez uma cura, só para lembrar o que nós estamos semana passada, ele fez uma cura, expulsou os demônios, e o povo lá não gostou do que ele fez, porque tirou, né, o ganho das pessoas e acabaram pedindo para ele sair da cidade. Então, ele entrou no barco e voltou para Cafarnaum, que é o que nós vamos aprender agora, tá bom? Lucimeire, mudou o nome, que bom. Agora está com o nome certo. Então, vamos lá. Então, fala assim, ó. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé, Jesus vê tudo, né? Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas, sempre tem, né? Os escribas diziam entre si. Quem era escriba? Escriba é aqueles que escreviam, né? Que sabiam escrever na época. E eram fariseus. Ele está blasfemando. E aí Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, olha só, Jesus conhece todos os pensamentos da gente, né? Aqui está falando, Jesus conhecendo os pensamentos, então a gente peca também no pensamento, porque quando a gente peca, Deus sabe. Ele disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico agora: levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinham dado tal autoridade aos homens. Olha a diferença do povo, né, do estudo anterior, que mandou Jesus sair, aqui o povo deu glória a Deus. Só para vocês saberem a diferença. Bom, tem muita coisa que a gente pode extrair desse texto, mas eu trouxe algumas coisas chaves aqui que é importante para nós aplicar na nossa vida diária, né, gente? Porque não adianta só a gente, né, destrinchar aqui o texto e não aplicar no que nós vivemos hoje. Então, qual é a principal mensagem aqui desse texto? Qual é a principal mensagem que está trazendo desse texto? O que você espera de Jesus hoje? O que a gente espera de Jesus hoje? Eu sigo Jesus, eu sou convertida, eu acredito, eu creio. E o que eu espero de Jesus? A salvação, não é? Eu ser liberta. A salvação depende do quê? De eu me render, de eu aceitar Jesus, porque ele veio para quê? Para nos libertar do pecado, principalmente o pecado original, não é? Então, isso é o que a gente espera de Jesus, que nós sejamos libertos, que nós sejamos salvos, que nós vivamos a vida eterna. Isso que a gente espera, né? Então, qual que é o maior propósito de Jesus aqui, que ele veio na Terra? Esse é o tema dessa mensagem. O maior propósito dele nós vamos ver lá no capítulo 1. Volta um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 1, que nós já estudamos, só para vocês verem aí na palavra. Capítulo 1, versículo 21, na parte B, ele fala assim, vou ler o 21 inteiro, ele fala assim: ele dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, esse
É o objetivo de Jesus na Terra. Ele veio para nos salvar. Isso está muito claro, não está? Hoje eu atendi uma pessoa e eu perguntei assim, cristão, e a gente já estava no finalzinho do atendimento, e aí eu não sei o que ele foi falar, ele falou, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu falei, como assim? Você já foi batizado, você confessou sua vida a Jesus, você não tem certeza da sua salvação? Como assim? E deixa eu perguntar aqui, quem não tem certeza da sua salvação aqui? Levanta a mão. Tem alguém aqui que não tem certeza? A salvação, gente, é diferente, assim, a gente vai falar, por isso que esse estudo vai ser muito interessante, que vocês vão entender. A salvação depende da graça. Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês. E não vem das obras, para que não se gloriem. Então, a salvação, ela é dada pela graça. Não é do teu entendimento, não é porque você quer. Então, só que eu preciso o quê? Eu preciso aceitar que Jesus morreu por mim. Quando você confessa que Jesus é o seu Salvador, você já está, a tua salvação já está garantida. Isso é uma coisa. Nós vamos falar dos pecados que a gente pratica aqui. Mas a salvação, não, a partir do momento que você confessou a sua fé, você entregou a sua vida para Jesus, falou, Jesus é o meu Salvador, eu creio que ele veio para me salvar. Você está salvo, gente. Você não pode ter dúvida disso, está na palavra. Isso, você ter dúvida dessa salvação, você ter dúvida se você entregou a sua vida a Jesus ou não. Entenderam? A palavra fala isso. Pela graça sois salvos. Jesus veio para isso, para te salvar. Pela graça, não é porque nós merecemos. Graça é um favor imerecido, ou seja, você não merece, mas você recebeu. Que a gente não merece. E nós somos pecadores, mas Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que ele mandou seu filho para morrer por você e você receber essa salvação. Então, a partir do momento que você foi lá, levantou sua mão, falou, eu aceito Jesus na minha vida, e você se batizou, você confessou, você está salva. Entenderam, gente? A salvação, depois que você acredita, a não ser que você vá lá e fale, eu não acredito mais em Jesus, Jesus não é o meu Senhor, eu vou acreditar no Buda, eu vou acreditar não sei na onde, eu vou estar em outro Deus, aí tudo bem. Você perde a salvação. Agora, a partir do momento que vocês estão profetizando a fé, você crê que Jesus é teu Salvador, acabou. Você está com a sua salvação garantida. Isso tem que estar muito claro dentro de vocês. Porque essa dúvida que vocês têm aqui não vem de Deus, vem do diabo. Ele que põe a acusação. Ah, será mesmo que você está mesmo? Será mesmo? Gente, está na palavra. Então a palavra está mentindo que Jesus morreu por você e você aceitou ele. A partir do momento que você aceita, automaticamente você está... Vocês, quando receberam Jesus, vocês não lembram que o pastor falou, escreva o seu nome no livro da vida? Quem lembra? O seu nome está escrito no livro da vida. Acabou, teu nome está lá. E o dia que Jesus voltar, que está no Apocalipse, que vai ser aberto os livros, o teu nome vai estar lá. Agora, nós vamos falar dos pecados que a gente comete aqui, como que a gente vai trabalhar com isso, tá? Mas isso não tem nada a ver com a salvação. É uma coisa, salvação, outra coisa é a nossa vida abundante que a gente vai ter aqui nessa vida, e é isso que nós vamos falar dos pecados. Então, assim, voltando aqui, só para a gente fechar, a salvação é pela graça, não é pelo teu próprio braço, pela tua própria força, não é pelas tuas obras, então eu vou fazer por Jesus, porque aí eu vou ser salva. Não, a salvação é pela graça, favor imerecido. Eu aceitei Jesus, que ele é meu Senhor, eu estou salva. Agora, lá nós vamos passar por um tribunal, né? Lá vai estar tudo que você fez a sua vida toda, dar os seus pecados, os seus arrependimentos, né? Entendeu? Tudo vai estar lá. Nós vamos passar por um tribunal, isso está em Apocalipse. Mas você está salvo. Porque senão, por que Jesus vai fazer aqui? Ele morreu por você. Se você aceitou que ele morreu por você, você está salvo. Tá? Então fica bem claro isso.
Continuando, então, esse mesmo estudo, vocês vão lá em Marcos agora, um pouquinho mais para frente, achem na Bíblia de vocês aí, tá? Vocês vão lá no capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, tá? Marcos, ele dá essa cena toda com um pouco mais de detalhes. Lembra que eu sempre falo que cada discípulo, ele escreveu da maneira que ele enxergou, da forma, do ângulo, do momento dele? Mateus, ele era muito objetivo nas palavras, né? Ele ia já direto ao ponto. Marcos era mais detalhista. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho melhor esse texto, nós vamos ler de novo aqui. Então, aqui, olha só o que ele fala aqui. A partir do capítulo, acho que é capítulo 15, não, peraí. Marcos 2, a partir do 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Ou seja, Jesus estava numa casa, dentro de uma casa, e estava cheio de gente em redor de Jesus, ele estava pregando. Aqui a gente vai entender melhor essa cena. Eu quero que vocês entrem na cena, imaginem a cena, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que meditar. Meditar é o quê? Entrar na cena, se colocar lá, sabe? Viajar, porque é aí que você vai entender a palavra. Então imagina, Jesus estava lá, um monte de gente em redor, muitos se reuniam ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. Imagina o quanto de pessoas estavam ali para ouvir Jesus. E Jesus anunciava-lhes a palavra, pregava, né? Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por 4 homens. Está igual ao texto anterior, até aqui tudo bem. E não podendo aproximar-se de Jesus, por que ele não poderia se aproximar? Porque estava cheio de gente, ninguém deixava passar. Você já chegou num show lotado, você quer chegar lá na frente do palco, você não consegue? Tanta gente? Mais ou menos assim. Na época que vivia no mundo, né? Porque hoje eu não vou mais de show. E não podendo aproximar de Jesus por causa da multidão, removeram, olha o que eles fizeram. Eles subiram no telhado da casa. Quem já assistiu The Chosen já viu essa cena, né? Lá no The Chosen, na série, eles mostram essa cena, é muito linda. Eles subiram no telhado da casa, removeram as telhas no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, acho que devia ser na sala, né, da casa, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Olha como deve ter sido trabalhoso. Imagina subir uma maca em cima do telhado de uma casa e descer essa maca lá de cima. Imagina o trabalho que esse povo teve. Só imagina a cena. Vendo-lhes a fé, imagina, eu fico pensando na cara de Jesus, na hora que eu olhei lá, descendo um trem lá de cima, né? O que Jesus não pensou? Meu Deus, Jesus vai falar, meu Deus, né? Que loucura isso. Então Jesus olhou isso e viu como fé, que o povo sabia que ia ser curado para fazer isso. Você só vai fazer uma coisa arriscada quando você tem certeza que você vai conseguir. Então Jesus vendo essa fé, descendo o leito. Tá, Jesus vendo essa fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Até aqui, não vou assim, dar muita opção, não vai demorar muito. Então, por que eu quis trazer essa comparação? Aqui está com mais detalhes, só para vocês entenderem a cena, né? Como foi interessante essa cena. Aí, voltando lá de novo, no nosso capítulo 9, Jesus, o que ele viu ali? A fé. Então, o que Jesus olha em nós? A fé. Vocês falarem que eu não tenho certeza da minha salvação, é falta de fé. Então, preste atenção, tá? Então, e aqui a fé foi só do paralítico que queria ser curado? Não. Das 4 pessoas que desceram ele lá, se propuseram, se dispuseram a levar, devia ser pesado, tinham certeza que iria ser curado. Então, olha a fé dos outros também, né? Das pessoas que estavam ali reunidas com ele, né? Então, nós precisamos, gente, o que traz ensinamento aqui, uma palavra muito importante aqui nesse contexto, aqui para nós, aplicar na nossa vida. Quando eu falei para vocês de levar, né, fazer o ID de vocês, é também uma fé de que se você falar do amor de Jesus com uma pessoa, essa pessoa pode se converter, essa pessoa pode até ser curada. Às vezes, uma oração que você faz por ela, você pode curar uma pessoa, você sabia? A tua fé. E aqui, nós precisamos exercitar a nossa fé com as outras pessoas também, como esses 4 homens
e fizeram isso com essa pessoa, levaram ele porque eles sabiam. Você acha que se eles não tivessem fé, eles tinham se disposto a levar esse peso, a poder, né, a correr risco de vida, de cair de lá, descambar de lá, quebrar tudo? Olha o risco que eles corriam, mas eles tinham a fé que Jesus ia curar ele. E é essa fé que nós precisamos carregar com as outras pessoas, gente. Eu não vou falar com aquela pessoa de Jesus, porque, vai que ela ri da minha cara, vai que, né? Vou passar mico, vai rir de mim. Gente, cadê a tua fé? Você não crê num Deus que não é você que vai fazer, o Espírito Santo? Então, nós precisamos carregar essa fé. Preste atenção nisso, tá? E aí, o que mais o ensinamento que ele nos traz aqui? Ele falou aqui para o paralítico, primeira coisa, ele falou o quê? Ele falou que levanta e anda? Não. Primeira coisa, ele falou o quê? Os seus pecados estão, o quê? Cancelados, perdoados, não foi? Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que primeiro ele cuidou da sua vida, da alma. Porque os pecados ficam, quem é minha paciente sabe, onde ficam os pecados? Na alma. É a alma que quer, é a alma mundana, é a alma que quer pecar. Então, primeiro Jesus cuidou da alma desse cidadão. Depois ele cuidou do corpo. Então, primeiro ele veio sarar a alma dele. Né? Através do quê? Como que ele sarou a alma dele? Perdoando os pecados dele. Então, ele curou a alma primeiro. Ou seja, os nossos pecados, eles adoecem quem primeiro em nós? A nossa alma. Lembra que a alma está ligada ao corpo, né? A alma que comanda. A alma é a nossa central do nosso funcionamento. Quem é minha paciente sabe disso, já sabe de cor. A alma é a nossa central do funcionamento. A nossa alma é para nós nos comunicarmos com o mundo natural. A nossa alma no grego significa psique. A nossa alma é a nossa mente. E a nossa alma adoece. Por que a nossa alma adoece, gente? Está aqui a resposta. Por causa dos nossos pecados. A maioria por causa dos nossos pecados. Então, aqui ele está falando, primeiro ele curou a sua alma, os pecados que esse homem carregava. Agora, será que esse problema no corpo, essa paralisia, não sei o que ele, né, que doença que paralisou ele todo, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas será que essa doença não decorria dos pecados que ele carregava na vida? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Será que doenças que nós carregamos no nosso corpo não são doenças, não são pecados que nós não confessamos e que nós carregamos, estamos presos no mundo espiritual e dando essa legalidade para o demônio colocar essa doença na nossa vida? É uma coisa que a gente precisa se questionar. Porque pecados não confessados, que não são levados à luz, estão ocultos, eles adoecem a nossa alma, que pode adoecer o nosso corpo. Falei que se isso ia ser pesado. Então, hoje nós vamos refletir sobre isso hoje, tá? E agora eu quero 3 meninas aqui que vão ler, vão me ajudar a ler aqui. Levanta a mão quem quer fazer a leitura. Pode levantar a mão que eu vou definir quem vai ler o quê. Cássia, quem mais? Isabela, quem mais? Cássia, Isabela, mais uma. Você ficar com vergonha não, Lucimeire, tá. Cássia, você vai ler Isaías 43, 25. Já vai procurando, Antigo Testamento, tá? Cássia, Isabela vai ler Isaías também, 44, 22. O que ele está falando aqui? Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões. O que é transgressões? Pecados. Pecado. Por amor de mim. Ele Os mesmo. pecados que você cometeu, não me lembro mais. Então, quem está falando aqui? Deus. Quem apaga os pecados é? Deus. Ok? Próxima leitura, 44, 22. Quem está falando aqui? Deus. Desfaço os seus pecados como névoa. Olha que palavra, gente. E os seus pecados como nuvem voltam para mim.
porque eu os remi. Remi o quê? Apaguei, cancelei. Quem está falando isso? Deus. Quem pode perdoar nossos pecados é somente Deus. Próxima, quem vai ler? Salmo 51, de 1 a 4. Quem está falando aqui? Davi está falando assim com Deus. A oração dele. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, o teu amor, a tua graça, e segundo a multidão das tuas misericórdias, a tua grandeza, as tuas misericórdias são inúmeras, infinitas. Apaga as minhas transgressões, ou seja, perdoa os meus pecados, porque aqui Davi está pedindo perdão do que ele tinha feito. Lembra o que Davi fez? Ele coabitou, né, com a Batseba lá. E matou. Ele engravidou e matou o marido, né? Então aqui ele está pedindo a misericórdia, o perdão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente das minhas iniquidades, dos meus pecados que eu carrego, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, eu sei dos meus pecados. Ele está falando, ele está confessando aqui para Deus. Eu sei o que eu fiz, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou miserável. E o meu pecado está sempre diante de ti, porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece meu coração. Pequei contra ti. Ele está confessando, não está? Contra ti somente. E fiz o que é mal aos seus olhos. Então aqui o que Davi está fazendo? Confessando. Confessando. Depois vocês leiam o resto, tá? Porque não vai dar tempo de a gente ver. Então eu trouxe esses 3 versículos para a gente entender que é somente Deus que perdoa os nossos pecados. Tá? É só Ele. É Ele que pode perdoar, ninguém mais. E Ele perdoa. Esse é o mais lindo da palavra. Quando nós confessamos, Ele é fiel e justo e nos perdoa. Tá? Só que os escribas, gente, por que lá os escribas falaram o que eles falaram, os escribas lá? Falaram que ele estava fazendo o quê? Volta lá no texto. Olha só o que os escribas estavam falando. Os escribas estavam falando que ele estava fazendo o quê? Ele estava blasfemando, não é? Por que os escribas estavam falando isso? Porque os escribas conheciam todinho o Antigo Testamento e sabiam que só quem pode perdoar pecado é Deus. Eles tinham conhecimento da palavra, eles sabiam o Antigo Testamento de cor, que era gente, fugiu a palavra, é o Corão. Né? Eles sabiam de cor. Naquele tempo eles decoravam o Alcorão, que é o Antigo Testamento. Então eles sabiam que era Deus que podia perdoar. E como que esse homem estava perdoando o pecado de uma outra pessoa? E por isso que eles estavam falando, está blasfemando. Quem é ele? Quem é ele? Entenderam? Por que os escribas fizeram isso? Porque eles conheciam, tá? Agora eu vou abrir um parênteses aqui, gente, e para falar porque todo mundo sabe, né, que houve uma reforma em 1537, uma reforma no mundo cristão, aonde Agostinho, e quem tiver interesse de aprender mais sobre isso, é muito lindo, a história de Agostinho, ele que foi que libertou as pessoas, né, da época, de uma heresia tamanha que acontecia. Na época, os cristãos, os católicos, que se diziam católicos cristãos, que eram os defensores na parte espiritual, eles colocaram uma lei para as pessoas que eles vendiam os perdão dos pecados. Então, eles falavam assim para as pessoas, alguém aqui já deve ter visto essa história, né? Eles falavam assim para as pessoas, que se elas tinham que pagar para receber o perdão e poder ter a vida eterna lá no céu. Então, eles tinham que levar suas cabras, dinheiro, suas terras e deixar lá. Aí eles anotavam e de acordo com os seus pecados, tinha que pagar tanto. Né? E isso, assim, foi por muito tempo assim. Quando Agostinho viu isso, ele se revoltou. Né? E eles não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia não era acessível como hoje, eles não tinham. Era só para os cristãos da época, que eram os bispos, tudo lá. E aí o que aconteceu? Chamava assim, eles davam uma carta de indulgência, chamava carta de indulgência. Você ia lá com seus bens, deixava lá, confessava lá os pecados,
eles passavam penitência, você tem que rezar tantas Ave Maria, tanto Pai Nosso, você está lá, faz a sua penitência, deixa lá, paga, e aí eles davam uma carta de indulgência, então você estava com seu, primeiro, comprava a sua vida eterna, e segundo, você ia pagar a penitência. Então isso foi um dos motivos que revoltou, né, os reformadores, e por isso que houve a divisão da igreja, né? Glória a Deus por isso. Senão a gente estava até hoje nessa escravidão. E existe ainda, né, hoje, o Papa mesmo, ele é um homem que ele diz que tem o poder de poder perdoar pecados, não é? Quem já viu isso? Ele é um homem que pode perdoar pecados. Gente, isso é uma blasfêmia. Aqui a palavra diz que o único que pode perdoar pecados é Deus, nenhum homem pecador pode fazer isso. É só Deus que faz isso, através dele, né? Então, é só um parênteses aqui, para vocês entenderem como funciona aí fora, tá? E nenhum homem pode falar, te perdoa, você está perdoada, vai lá e paga tantas penitências, você está perdoado. Isso não existe, tá? Não existe. Bom, falando isso, agora vamos continuar. Então, gente, o que nós precisamos entender aqui nesse texto, que é o mais importante, é que Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados, mas é automático o perdão dos nossos pecados? Para você receber a vida eterna, você precisa entregar a sua vida e crer nele, para a salvação. Isso é uma coisa. Agora, os pecados que nós praticamos aqui, nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos levar para a cruz, confessar para sermos perdoados. Ou seja, se nós praticarmos pecados e não confessarmos, nós vamos ver na palavra sobre isso. Aí nós vamos colher consequências. Entendeu? Então Deus, e outra coisa, a confissão de pecados que nós precisamos fazer não pode ser da boca para fora. Porque Deus, ele sonda o nosso coração. Ele sabe se você realmente está arrependido ou não, se você está só cumprindo tabela ali. Ele sabe. Ele sonda o coração, ele sabe se é genuíno ou não do seu coração. Tá? E ele perdoa todo aquele que pede perdão. Tá? Ele perdoa. E nós vamos ler sobre isso agora, tá? Então agora eu quero que nós vamos ler agora na palavra sobre esses pecados ocultos. Porque assim, aqui ele fala que os pecados dele estão perdoados. Tudo bem que o rapaz não pediu aqui para perdoar, né? Mas como ele tiveram fé de levar para Jesus, às vezes o homem nem falava, né? Mas Jesus aproveitou aqui para mostrar, ele falou aqui, ó, mas isso é para vocês que saibam que o Filho do Homem tem essa autoridade. Então, ele pode perdoar os pecados, porque ele é filho de Deus. Ele é filho do homem, então ele pode, ele tem essa autoridade. Então, isso aconteceu para que eles vissem isso. E aí, agora eu quero falar de pecados com vocês. Existem pecados na nossa vida que, se nós não confessarmos, eles ficam ocultos. Concorda? Existem pecados que nós, às vezes, praticamos, que a gente nem sabia que era pecado, mas a gente praticou lá atrás, e que a gente nunca confessou. E eles estão aí, só que eles estão ocultos, estão guardados, porque você nunca confessou. E o que a gente precisa fazer? Nós precisamos trazer para a luz esses pecados, para que eles sejam realmente perdoados. Por quê? Porque existem princípios bíblicos em cima da confissão. Não é automático o negócio. Eu aceitei Jesus, então todos os meus pecados são perdoados? Não. Está perdoado o pecado lá de Adão e Eva. Quando a gente aceita Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados, né? Que nós somos pecadores. Então, esse pecado é original. Mas os pecados que nós praticamos aqui todos os dias, não é automático. Nós precisamos pedir perdão e não continuar pecando. Entendeu a diferença? É por aí mesmo. Então, vamos abrir lá em Provérbios 16, 6. Vamos ver na palavra, o que a palavra diz sobre isso.
Provérbios 16, 6. Todos esses versículos, gente, que eu estou passando para vocês, não anotem, depois vocês revisem, vocês leiam de novo. Então, Provérbios 16, 6 fala assim, ó. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Então, quem está falando aqui em Provérbios? Quem está falando em Provérbios? Qual que é o Provérbios? 16, 6. Aqui, ele está falando das pessoas que carregam culpa. Então, olha só o que ele fala. Pela misericórdia de Deus e pela verdade se expia a culpa, se expõe, se perdoa. A maioria de provérbios quem escreveu é Salomão. Deixa eu só dar um recado aqui. No meu YouTube, quem não me segue, segue lá no YouTube, tem os vídeos legais lá. Eu dou estudo de todo provérbios está lá, eu fiz um estudo de todo ele. Então, se você quer entender provérbios, vai lá depois e ouve, você vai ter um entendimento melhor. O que é expiar? É pagar, é perdoar. Quando vocês já ouviram essa frase, assim, Jesus foi expiou, Jesus, né, porque ele se colocou no lugar, né, se rendeu. Então, pela misericórdia e pela verdade, quem é a verdade? Deus é verdade, Jesus é verdade. Se expia a culpa, ou seja, se perdoa, se coloca a culpa, se perdoa a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Pelo temor do Senhor se evita o mal. Então, por isso nós temos que confessar os pecados, porque nós vamos evitar o mal na nossa vida, tá? Então, essas pessoas, elas se libertam quando elas confessam. Então, nós nos libertamos. Então, por que nós temos que confessar? Para nos libertar. E quando nós pecamos, nós damos uma legalidade para o diabo agir na nossa vida. Entenderam? Como é pesado? Exatamente. Nós vamos falar sobre isso. O pecado, ele é perdoado, mas as consequências continuam. Então, aí entra assim, você vai pedir perdão para quê? Para você, lá no teu julgamento, Deus vai olhar lá os seus pecados, não, mas você pediu perdão, perdoado. Você pediu perdão, foi perdoado. Ok. Entendeu? Para esse julgamento final. Agora, ele tira as consequências? Não tem como. Não tem como, gente. Vai ter consequências. Pode ser que amenize um pouco. Mas não tem jeito, porque tem coisas que você muda totalmente as coisas do lugar, né? Então, vamos lá. Então, aqui, nós precisamos pedir perdão para quê? Para nos libertar da jurisdição. Está na jurisdição de quem? Do inimigo. Está nas mãos dele, já está em pecado. Então, nós temos que tirar das mãos dele. Levar para a luz, porque quando nós estamos em pecado, nós estamos aonde? Nas trevas. Nós estamos no pecado, tá? Vamos abrir agora em Salmo 32, 33. Um pouquinho para trás, você já vai pegar Salmos 32, 33. Salmos fica antes de Provérbios, tá? Então, vamos lá. Hoje vamos passear um pouquinho aqui na Bíblia. 32, 33. Então, vamos lá. Olha o que fala dessa passagem. 33, aqui, ó. Não. Provérbios 32. É Salmos? Estou vendo certo? Vai ser que eu anotei errado, peraí, 32. Davi também fala sobre quando ele calou o seu pecado. Aqui, é todo o Salmo 32, tá? Aqui está falando sobre... Eu não vou ler tudo, gente, mas coloque para vocês lerem, tá? Ele está falando, bem-aventurado aquele cuja transgressão, né? O pecado é perdoado. Bem-aventurado aquele que o pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, quem quer dizer bem-aventurado? Felizes, né? Aquele a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Aí ele fala assim, Davi falando, né? Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não
confessei, enquanto eu estava só guardado aqui dentro de mim, envelhecer os meus ossos. Olha, gente, que revelação. Quem está falando aqui? Eu adoeci no corpo. Eu fiquei doente enquanto eu calei, enquanto eu não confessei, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Ele adoeceu, ele ficou ruim. Ele ficou até de cama. Porque a tua mão pesada dia e noite sobre mim. A tua mão pesada. E o meu vigor, minha vitalidade secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, falei tudo que eu precisava falar. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, meus pecados, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha só. Ele confessando aqui que ele ficou doente enquanto ele não tinha confessado. Alguém está doente aqui, gente? Será que é algum pecado que você não confessou, que você não trouxe a luz? No 33, não, só o 32, ok. Então, a falta de confissão, gente, faz nós adoecermos. Preste atenção nisso. Quando não confessamos, nós ficamos doentes. Doente aonde? Pode ser no corpo e pode ser emocional. Muitas pessoas gente, tem gente morrendo de câncer, vai no hospital do câncer. Às vezes tem pessoas lá que estão com pecados que nunca confessaram, e isso pode adoecer. Pessoas que carregam pecados que guardados as 7 chaves. Eu conheci uma vez uma senhora, velhinha, que ela foi contar que ela tinha feito um aborto depois de bem velhinha. Carrega as 7 chaves, porque tem vergonha de confessar. E aí elas adoecem, está na palavra. Então, muitas pessoas que estão doentes emocionalmente, pode ser que estão presas por um pecado oculto não confessado, tá? Olha, presta atenção. Aí, então, o pecado oculto é o quê? É encoberto e faz adoecer, ponto. Agora vamos abrir lá em Tiago 5, vamos ver Tiago 5, mais para frente, lá para frente, Mateus, Lucas, Atos, lá em Tiago, vai lá. Vamos correr hoje, vocês vão aprender a manusear a Bíblia aí comigo, tá, gente? Tem que decorar depois onde fica cada um, isso depende muito de quanto vocês estão, quase no final da Bíblia já, Tiago, tá? Lá, antes de 1ª e 2ª de Pedro. Então, lá em Tiago 5, olha o que ele fala, olha essa palavra, gente. Do 13 ao 16, eu vou ler para vocês, tá? Olha o que ele fala aqui. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvor. Alguém de vocês está doente? Chame o presbítero da igreja. Chame um irmão. E estes façam oração. Faça oração sobre ele, ungindo com óleo. Em nome do Senhor. Sempre em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Gente, olha a revelação aqui. O que está falando aqui? Se alguém está sofrendo, se alguém está doente, o que é para fazer? Para orar. Para orar. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O Senhor o quê? O curará. O que Jesus fez lá para aquele paralítico? Perdoou seus pecados e pediu para ele levantar. E ele levantou e andou. E se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha o poder da oração aqui, gente. Olha como a oração não tem poder na vida das pessoas. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Ou seja, tem muito valor a oração de um justo. Então, quando a pessoa anda nos caminhos do Senhor, em santidade, a oração dela vai fazer diferença. Agora, não adianta você estar andando em pecado e querer orar na vida dos outros.
A oração não vai passar do teto. Entende? Forte isso aqui, né, gente? Então, aqui, respondendo a pergunta, nós vamos confessar a Deus, em primeiro lugar, e depois nós vamos confessar uns aos outros. Por quê? Por que confessar uns aos outros? A palavra vai dizer aqui. Porque nós recebemos a autoridade de ligar na terra e ligar no céu. Então, se alguém vem e me confessa um pecado, eu ouço, e eu vou orar com ela, e vou desligar essa jurisdição, tirar da mão do diabo, desligar na terra e ligar o perdão no céu. Isso, a palavra está dizendo que nós... E que Jesus falou lá para a prostituta, vá, você está perdoada, mas não peque mais. Aí vira oba-oba. Então, é pedir perdão. Então, se você adulterou, você se arrependeu verdadeiramente, você pediu perdão, você vai continuar adulterando? Que hipocrisia é essa? Você roubou, você pediu perdão, arrependeu, Deus te perdoa. Se você realmente se arrependeu, você vai continuar roubando? Você está falando mal de ciclano, você fez mal a uma pessoa, você pediu perdão, você vai continuar fazendo isso? Entende? É uma mudança de vida. E isso é andar em santidade. Porque quando eu falo, é difícil andar em santidade, não é difícil, gente. É preciso vocês entenderem que é possível quando a gente entende que a gente vai pecar, a gente vai pedir perdão e a gente vai arrumando a nossa vida e vai se tornando cada vez mais se purificando. Entendendo que quando eu peço perdão, eu preciso manter o meu pedido de perdão e não fazer mais aquilo. Ok? Vamos agora em 1 de João 9. 1 de João 9. Vamos lá. Isso é muito importante para vocês entenderem bem, gente, não ficar dúvidas em vocês sobre isso. Está falando assim, confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não. Se você confessar. Então, te dá ainda o livre-arbítrio, você pode ou não. Se você confessar, é condicional isso aqui. Olha a importância, por isso que as palavrinhas têm importância, né? Então, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar todos os seus pecados. E, qual que é a próxima palavrinha? Purificar. O que quer dizer purificar? Purifica alguma coisa, você faz o quê? Você limpa, não é? Você limpa. Então, você vai confessar, ele é fiel e justo para perdoar, e vai fazer o que também? Te limpar. Então, são dois processos aí. Olha a importância desse versículo. Vai te limpar de todas o quê? Vai nos purificar de todas as nossas justiças. Ok? Então, por que eu preciso confessar para outra pessoa? Agora é outra pergunta. Por que eu preciso confessar para outra pessoa? Já falei lá atrás, né? Porque nós somos eleitos, somos autoridades, né? Nós podemos aplicar essa lei que Jesus deixou. Ele deixou essa lei, que nós temos essa autoridade de ligar e desligar na terra, ligar na terra e ligar no céu, tá? E isso está lá em Mateus, gente. Depois, eu não vou abrir agora, mas está lá em Mateus 16, 19, 20. Depois vocês leiam. Ele fala, eu darei as chaves do reino dos céus, os que você liga na terra terá sido ligado no céu, tá? Está em Mateus 16, 19, 20. Depois vocês leiam lá sobre isso que eu estou falando, tá? Então, agora eu vou dar um exemplo disso aqui de limpar. Então, vamos supor assim, você pecou, certo? Vou dar um exemplo assim, um exemplo que a pastora Tânia Tereza fala, que eu acho maravilhoso, eu vou usar aqui. Você já conhece uma pessoa acumuladora? Eu estou atendendo uma pessoa que é acumuladora. Ela vai juntando coisa, ela não limpa a casa, ela deixa a casa cheia de lixo, toda bagunçada, e ela fica assim, dias assim, não tem vontade de arrumar e vai acumulando. Então, imagina essa pessoa acumulando, a casa tá cheia de lixo. Conhece pessoa assim? Então. E, de repente, um certo dia, essa pessoa se arrepende disso que ela fez. Nossa, o que eu fiz, né? Por que eu acumulei tanto lixo? Meu Deus, eu não quero mais fazer isso, eu não vou mais acumular lixo. A partir de hoje, eu me arrependo e não vou fazer mais isso. Ok. Você se arrependeu. Tá? Confessou, não quero mais, não tá certo. Só que você não joga o lixo fora. Você pega todo esse lixo e guarda no quartinho da sua casa. Todo o lixo, o saco de lixo, deixa lá, não joga fora. O que vai acontecer com esse lixo dentro da sua casa?
vai contaminar a casa toda. Então, é isso que esse versículo quer dizer, que nós precisamos confessar, e ele vai perdoar, e ele vai nos purificar. Nós precisamos limpar, nós precisamos jogar esse lixo fora, para já sermos limpos por completo. Entenderam aqui a analogia? Tá? Então, a gente precisa levar para a luz, para ser limpo, para Deus limpar você, para essa casa ficar cheirosa, limpa, você sem uma mácula de pecado mais. Então, tem pessoas que confessam, mas fica lá. Não confessam uns aos outros. Então, eu confesso para Deus, mas não confesso para as pessoas. Então, eu sou perdoado, mas não sou limpa. Entendeu por que confessar uns aos outros? Para eu realmente ser limpa. E ter uma vida aqui na Terra abundante. Uma vida que eu preciso ter. Porque uma coisa é eu ser perdoado dos pecados, acreditando em Jesus, a salvação. A outra é eu ter uma vida aqui. Porque não adianta você só ser salva e ter uma vida miserável aqui. Cheia de doença, cheia de entrave. As coisas não vão, você é uma vida infeliz. Quantas vezes você olha para a pessoa, meu Deus, a vida é um inferno. Acontece 1000 coisas, não vai, não anda, vai ver, tá cheio de pecado oculto, não confessado. Então, trava mesmo, tá na jurisdição do inimigo. Precisa limpar a casa. Você precisa viver livre, limpa. Essa é a ideia. E aonde está isso na palavra? Abre em Provérbios 28:13. Alguém lê para mim, por favor. Provérbios 28:13. Tá acabando, tá, gente? Já estamos acabando. Essa é para matar nós aqui, e nós entendemos uma vez por todas, nós precisamos confessar pecado todo dia. Se você tem pecado que você não confessou para Deus, e nem para alguém que você confia, que vai orar com você, e vai limpar, vai purificar, vai desligar na terra, vai ligar na terra e ligar no céu, não prosperará. Está na palavra. Ah, por que eu não prospero? Vamos olhar para os seus pecados. Entenderam, gente? Então, tudo tem que trazer para a luz, para a gente purificar, limpar, tirar da mão do inimigo, gente. O inimigo ri da nossa cara quando a gente está em pecado. Ele ri da nossa cara, fala, tá pecado? Então, ele veio para quê? Para matar, roubar, destruir, ele vai fazer isso enquanto você estiver na jurisdição dele, gente. Não vai. E outra coisa, gente, não é só o que nós praticamos. Pecados também, aqui, ó, do nosso pensamento. Pecados do nosso pensamento é a pessoa que é invejosa, a pessoa que cobiça o que o outro tem. Isso é pecado também, tá, gente? Então, todo dia, quando nós formos confessar, você tá, gente, hoje eu cobicei. O Senhor me perdoa. Você tem que trazer para a luz as suas mazelas, a sua podridão, que você é. Nós somos trapo de imundícia, gente. Nós somos nada. Isso é a misericórdia do Senhor. A gente precisa trazer, confessar. Eu sou isso, Senhor, me perdoa, arranca de mim isso. Eu não quero ser assim. Me ajuda, me ajuda. Sabe? E confessando é todo dia, até você se livrar desses pecados que você carrega. E muitos pecados são também, eu não vou entrar nesse assunto, mas os pecados de iniquidade são pecados que a gente carrega, a gente traz lá do nosso passado, dos nossos ancestrais, lá dos nossos passados, dos nossos antepassados. E tem mais esse pecado ainda, que nós precisamos confessar também. Porque nós carregamos essa herança. Assim como a gente carrega doença, a gente carrega comportamento, no nosso passado nós carregamos também pecados geracionais. Tem mais isso ainda, tá? Então, gente, nós temos condições, se nós estivermos andando, né, com Deus, uma vida em Deus, nós temos capacidade de ouvir o pecado do outro e orar com o outro, tá? Que Jesus deixou isso para nós, né? Só que também não dá para você estar toda cheia de pecado e querer orar com o seu irmão. Então, você precisa escolher uma pessoa de confiança, que você sabe que é uma pessoa, então, muitas vezes, um pastor, alguém da sua igreja, né? E, olha, eu preciso confessar certos pecados. E vai lá e confessa de coração, pede perdão, e vocês vão orar juntos. Essa pessoa tem que orar com você. Vai ligar na terra e no céu, tá? Entenderam, gente?
Então, quando você... E outra coisa, quando você confessa, tem mais uma coisa, você deixa um legado, porque se você confessou, os seus filhos não vão herdar o seu pecado não confessado. Tem mais isso. Então, olha que, o legado que você vai deixar para a sua geração futura. Então, essa limpeza eles não vão herdar. Tá? Então, a importância. Então, era essa a mensagem de hoje. Como nós vamos fazer? A partir de hoje, ir para a cruz. E assim, ai, Senhor, perdoa os meus pecados. Não é isso, gente. É perdoar. Eu falo assim, faz uma lista. Desde criança, todos os pecados que você acha que é pecado, que você pecou, que você sabe que pecou, você nunca pediu perdão. E vai listando um por um, nem que você faça todo dia, você vai confessar um. Pai, eu pequei tal dia, naquele dia, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz aquilo. Vai listando, vai pedindo perdão. E vai se limpando, e vai se limpando. Tá? É isso. A gente peca todo dia, gente, não tem jeito, porque nós estamos vivendo um mundo difícil, mas por isso que na nossa oração a gente tem que ser bem assim, objetivo. Pai, hoje eu pequei assim, 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 me perdoa, Senhor. Me limpa desse pecado, sabe? Todos os dias. Tiago 4, 7. Lembrei. Olha o que ele fala em Tiago 4, 7. Isso aqui você tem que decorar. Olha o que ele fala. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O que é sujeitar a Deus? É confessar, é contar, é falar tudo que você está passando, todas as mazelas, tudo que você está vivendo. É contar para Deus, sujeitar a Ele e resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É não deixar o diabo entrar na sua cabeça. Gente, eu vou te contar um testemunho bem rápido para finalizar o que aconteceu hoje comigo. Tá? Não vão rir, tá? Não vão rir, mas eu vou contar. Hoje, o meu marido, para quem não sabe, ele trabalha aqui na cidade de perto, aqui em Cabriúva, eu estou em São Paulo, e eu estou com essa mudança para cá, a gente está sem saber se vai morar em São Paulo ou vai morar em cidade próxima de Cabriúva, esqueci o nome, gente, não é Itu, depois, é do lado de Itu ali. Enfim, nós estamos dando apartamento lá. E aí hoje ele me ligou, eu não pude atender, depois eu retornei. Quando eu retornei, para ele atendeu. Ele estava no escritório do hospital, ele trabalha no hospital psiquiátrico. Ele é terapeuta também, quem não sabe. E aí ele falou, meu bem, a gente precisa fazer uma procuração do apartamento que a gente vendeu lá em Minas e tal, e a gente vai precisar da certidão de casamento. Eu falei, eu tenho aqui no meu celular a certidão de casamento. Aí quando ele falou assim, surgiu uma voz de uma mulher, que eu não sabia quem era, né? Falou assim, nossa, mas Gonçalo é casado? Nossa, achei que ele era viado. Gente, e eu ouvi isso. Ele deve ter ficado branco, né? Eu falei, meu Deus, misericórdia. Que é isso? Eu falei para ele, quem é essa pessoa que está falando? Ele falou, ele já tinha falado que tinha uma pessoa lá, que era da vigilância sanitária, que de vez em quando ela aparece lá e ela não é bem da cabeça. É uma pessoa que ele nem gostava muito, que eles deram atrito, porque ela é muito mandona, enfim. Sabe aquelas mulheres mal amadas, assim, carregada? Vigilância sanitária, imagina. Enfim, aí eu fiquei assim, nossa, aquilo me deu um trem ruim, sabe? Uma coisa ruim. E eu já falei, que é isso? Como assim? Que falta de respeito é essa, né? Falar de você, é isso que ela pensa de você? Como que não sabe que você é casado? Você já está um mês e meio trabalhando aí, e já comecei, né? A situação que não tem delay veio à tona, né? E ele falou, não releva isso, porque ela é louca. E aí eu escutei um amigo dele falando assim, nossa, fala para ela não ligar, porque ela é doida, essa mulher. Eu escutei um rapaz falando do lado dele, né? E assim, ele mantendo a calma, ele é muito calmo, até que realmente tem horas que ele dá umas, mas ele é calmo. Ele fala assim, não liga, porque essa mulher está falando, está repreendida em nome de Jesus, essa mulher é um demônio, ninguém gosta dela. E começou a falar, só que aquilo já estava assim, aí eu comecei assim, fiquei muito chateada, eu falei, amor, eu vou desligar, porque senão nós vamos brigar, né, porque na minha cabeça já veio que ele não está usando aliança, como que ela não sabe que ele é casado, e sabe, assim, já veio um monte de acusação, assim, na minha cabeça. Então, já conheço a seta do inimigo, como que eu vou me posicionar, desliguei o telefone, corri para o quarto, ajoelhei e comecei a orar. Senhor, arranca essa seta, está repreendido em nome de Jesus, Satanás não vai fazer com que a gente brigue por causa de uma terceira pessoa que falou uma coisa que não tem nada a ver. E comecei a orar, repreender, foi 15 minutos. Desliguei, parei de orar. Gente, sumiu aquele sentimento do meu coração de frustração.
de raiva que me deu, sabe, assim, de brigar com ele, de falar um monte de coisa. Depois ele me ligou, ele falou, meu bem, se soubesse o que eu falei para ela, eu coloquei ela no lugar dela, e ela saiu daqui bem mal, sabe assim? Ou seja, se eu tivesse ido pelas minhas emoções ali e deixado o inimigo entrar, porque ele vai entrar e vai usar pessoas para te instigar, para tirar você do lugar, do teu posicionamento, e eu sei o Deus que eu creio, eu vou recorrer a ele nesse momento, eu não posso entrar nessa vibe, eu não posso. E foi seta, assim, direta para mim, direta. Hoje eu tinha estudo, ia falar de pecado, olha só, eu começo a olhar, entende? E eu me deixar mal, falei, não, eu não aceito esse tipo de seta na minha cabeça, eu conheço meu esposo, nós estamos há 12 anos juntos, eu não vou deixar isso comprometendo, né? Enfim, passou, não senti mais nada, depois ele me ligou, a gente ficou tudo bem, ele falou, olha, sinto muito o que aconteceu, isso vai chegar no ouvido do dono, isso não pode, eu não vou permitir que façam isso comigo aqui, enfim, passou. Eu podia ter virado, né, virado inferno tudo isso, ter brigado, xingado, sei lá, né? O André, a antiga, estava até sem conversar 2 dias. Morreu, porque hoje eu vivo pela luz, e eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que ele tem planos, propósitos, eu não vou deixar o inimigo me atacar. E ele ataca, gente. É um dedo, é rápido. Então você precisa ter esses olhos de ver, vocês precisam entender esse mundo espiritual, tá? Que vocês vivem, que tem seta toda hora. Então, vocês precisam fazer o quê? Vocês têm o quê na mão? Joelho no chão, gente. Espírito Santo, conversar com ele, colocar para ele, resolver, porque nós não damos conta, não. Nós estamos aqui que nem marionete, para lá e para cá, o mundo espiritual. Ele querendo tirar seu coração, o Espírito Santo puxando para o lado, e a gente fica no meio dessa briga. Então, se posicione, tá bom? Confissão de pecado, a partir de hoje, uma coisa séria, tá? E se tem gente aqui que precisa confessar para o marido, que traiu o marido, precisa encarar isso e precisa ser confessado, gente. Como vai fazer isso, tem que achar um jeito, mas tem que trazer para a luz, não adianta guardar lá. Porque adultério tem que ser levado à luz. E aí, claro, o Espírito Santo vai te dar orientação, como fazer, como que vai ser, não é assim, chegar, não, tem que ser bem trabalhado isso, mas eu tenho certeza, eu já vi vários casais que tiveram essa libertação e eles foram perdoados, um perdoou o outro e foram libertos, tá? Vamos orar então? Alguém quer orar? Vamos fazer rápido a oração, que nós passamos da hora hoje, né? Estão cansadas? Falei demais, né? Pai querido, te agradecemos por esse momento, muito obrigado pela tua palavra, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua unção. E eu convido o Senhor Jesus para entrar na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, e ser o único centro da nossa existência. O Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Rei, o Senhor é tudo para nós. O Senhor entregou sua vida, seu sangue, pagou um alto preço para nos resgatar do pecado. E toda vez que pecamos, nós temos que nos lembrar que esse sangue foi derramado para nos limpar. Então, nós só precisamos ir para a cruz. E muitas vezes nós não fazemos isso, Pai, misericórdia, por nós não entendermos isso. Mas a partir de hoje, isso vai mudar a nossa vida, porque nós vamos levar para a sua cruz. E vamos confessar, porque nós queremos ser limpa de todo e qualquer pecado. Nós queremos viver na santidade, para nós termos uma vida aqui, o pouco que nós temos aqui, que a nossa vida é um sopro, mas nós temos uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, sem doenças, sem atormentação na mente. Nós queremos ser limpa, Pai, então nos limpa, nos purifica. Hoje entendemos que confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, nos limpar. Então nós queremos ser limpas, Pai. Nós entregamos aqui tudo que temos ao Senhor, tudo que somos ao Senhor, entregamos ao Senhor e pedimos hoje, Senhor, confessamos hoje esse renovo dessa nova aliança que estamos fazendo aqui contigo hoje, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos ajude a nós
realmente nos limparmos e confessarmos tudo que está escondido, tudo que está em oculto, para nós sermos realmente, vivermos uma vida de santidade, que é o que o Senhor nos pede na tua palavra. Então, nós nos submetemos totalmente ao seu senhorio, Pai, te honrando, te louvando e te adorando pelo que o Senhor é. Obrigada, Senhor, por o Senhor ser nosso Pai. Eu peço especial, Senhor, pela vida de cada uma aqui, pela saúde de cada uma aqui, especial para a Stephanie, que é a filha da nossa irmã, que está hospitalizada. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor derrame a cura sobre ela. Senhor, que o Senhor restaure essa saúde, que o Senhor amanhã ela já amanheça boa, e que ela volte para casa de sua família, Pai. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro passe na porta daquele hospital e cure, traga a filha dela com saúde de volta para casa. E também peço em nome de todas aqui, se alguém está passando por alguma enfermidade na sua família, Pai, toca com sua mão poderosa e liberta, Pai. Restaura a saúde de cada um, tanto no emocional como no físico, Pai, porque o Senhor é o Deus da cura. O Senhor Jesus cura quando nós nos posicionamos e honramos ao Senhor. É assim que eu oro, te agradeço por mais um dia, Pai. Muito obrigado pelo Espírito Santo ter agido aqui, falado no coração dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, em nome da sua autoridade de fazer isso.